Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma conversa. Eu e meu fiel escudeiro da saúde, tudo bom, Zé? Tudo bom, como é que vai, Thiago? Estamos aqui, estou ótimo, comprometidos em salvar mais vidas aqui hoje. Zé, a gente já falou algumas vezes aqui sobre esse lance da suplementação, é um tema que a gente conversa muito. E você sendo cardiologista, né, acredito que isso tem uma utilidade muito grande, porque o mercado está reconhecendo, né, os suplementos como uma coisa viável. Como é isso, esse lance de eu tomar um suplemento que é uma coisa que não é remédio, mas tem um efeito de medicação, enfim. E como que isso vai fazer do meu coração, consequentemente de minha vida, né, uma vida melhor? Bom, como o próprio nome diz, suplemento é uma coisa a mais do que você faz. O que é que você tem que fazer? A base é uma dieta adequada, atividade física, um controle do estresse, então essa é a base. Além disso, você pode suplementar, você pode fazer a suplementação com algumas substâncias que são indicadas em determinadas situações, que essas substâncias podem ter efeitos benéficos e podem ser sinérgicas no tratamento que o paciente já está fazendo. Isso pode ser para qualquer doença, pode ser doenças endocrinológicas, reumatológicas e cardiológicas também. Então, suplemento não é remédio? Não, suplemento não é remédio. Suplemento podem ser vitaminas, podem ser substâncias minerais, nutracêuticos, que são utilizados para se atingir uma excelência, um funcionamento metabólico, hormonal ou físico excelente. Então, é você avaliar o paciente, ver quais são as necessidades metabólicas de minerais ou vitaminas e você indicar esta suplementação para suprir essa necessidade que o paciente tem, e com isso você vai obter uma série de resultados benéficos para o paciente. Então, você tem resultados relacionados a controle de arritmia, redução da pressão arterial, melhora do funcionamento metabólico, mitocondrial. A gente sabe que, por exemplo, as células precisam de energia para funcionar, o corpo precisa de energia para funcionar, e essa energia é dada pelo funcionamento adequado da mitocôndria, que é a energia, a chamada usina energética, que produz energia na célula, e a gente tem uma série de suplementos que melhoram o funcionamento mitocondrial, e com isso você vai ter um desempenho cardiovascular melhor, você vai ter uma alteração relacionada à diminuição de dores musculares, diminuição de arritmia e tudo mais. Certo, mas assim, qual a vantagem então do suplemento com remédio? Porque o que você está colocando, muitos brasileiros acham que isso eu consigo tomando minha losartana, minha, sei lá, né, atenolol, né, medicações aí que giram aí no universo do hipertenso, por exemplo. Bom, deixa eu Mas lhe qual a falar. vantagem da suplementação? O que eu vou mudar? Deixar de tomar meu remédio, que eu já tomo há 10 anos, já tomo há 5 anos? Então, o suplemento, em geral, é uma substância que você já tem no corpo, ou produz no corpo, precisa ingerir normalmente para que você tenha um funcionamento corporal metabólico adequado. Quando você não tem essa substância, você tem ela em baixa quantidade, ou você não ingere adequadamente pela sua dieta, quando você suplementa isso, quando você repõe isso, você atinge estágios metabólicos normais. Por exemplo, uma medicação para hipertensão, você não fabrica losartana no seu corpo. Isso. Você não é um produtor de losartana. A losartana é uma substância produzida dentro da indústria farmacêutica com o objetivo de fazer, por exemplo, nesse caso, o bloqueio dos receptores da angiotensina. E com isso, você faz com que a pressão arterial desse paciente caia. Mas você pode atingir objetivos semelhantes fazendo um ajuste metabólico nesse paciente também. Tá? Não quer dizer que você não precise tomar losartana, mas pode ser que você precise tomar menos losartana do que você tomava. Então, por exemplo, magnésio. A suplementação com magnésio em pacientes hipertensos, que tem a indicação de usar o magnésio, faz a redução da pressão arterial. Então você tem uma queda da pressão arterial porque o magnésio é um vasodilatador. O magnésio também estabiliza a membrana, diminui a incidência de arritmias. O magnésio é um mineral importantíssimo para a produção energética do corpo da gente. E a suplementação adequada desse mineral vai ser extremamente benéfica para uma série de funções orgânicas. Melhora a qualidade do sono, melhora o funcionamento intestinal, diminui dores musculares, diminui quadros de osteoartrite, cai a pressão arterial, diminui a incidência de arritmias, ou seja, é muito bom ter níveis adequados de magnésio. Em pacientes, por exemplo, cardiológicos, hipertensos, o uso eventual de magnésio vai ajudar no controle da pressão. Então, quando você faz a suplementação, você repõe uma substância que o organismo precisa, que é natural dele precisar, que faz parte de uma série de reações metabólicas e que ele não tem essa substância
naturalmente ou ela não está ingerindo adequadamente, e com isso você atinge níveis ideais dessa substância. Não é você dar mais do que ele precisa, é dar o suficiente que ele precisa para atingir os níveis de excelência daquela determinada substância. E com isso você melhora muito a evolução do paciente. Então, por exemplo, suplemento não é droga? Não é uma droga no sentido de que é feita numa indústria, inventada numa indústria, não. O suplemento é uma substância que o corpo precisa, que em geral o corpo ou fabrica ou necessita ingerir, e que quando você repõe ou você dá para o paciente, você faz com que ele funcione melhor. E com isso você vai ter menos complicações e muitas vezes menos necessidade de usar remédios ou outras substâncias que aí sim são as chamadas drogas. Então é algo muito próximo ali do natural. Isso, é o fisiológico. É você ajustar a fisiologia do paciente, a parte metabólica do paciente, para que ele tenha um desempenho excelente. E com isso você diminui naturalmente a necessidade de usar determinadas substâncias ou medicamentos ou drogas que sejam. Certo. Muitos brasileiros, né, minha mãe, minha avó, minha tia, vê na televisão falar sobre ômega 3. Programa de auditório ali, né, vendendo as cápsulas e tal. O que é ômega 3? Serve para quê? O ômega 3 é uma gordura boa. A ômega 3, em geral, é a associação de EPA e DHA e tem atividades anti-inflamatórias, antioxidantes, que são muito importantes para o funcionamento do corpo. Tem várias fontes de ômega 3 na nossa dieta. Então, peixe, né? Peixes de água salgada do fundo do mar, então, atum, albacora, vermelho de fundo, o chamado vermelho que você pesca em águas mais profundas, bacalhau, sardinha, que é uma excelente fonte de ômega 3, por ser mais barata e inclusive ter menos contaminação com metais pesados, porque às vezes você come um atum ou come um salmão que é muito contaminado, porque ele vai na sua vida comer outros peixes e com isso ele acumula muito metais pesados. Então você consumir a sardinha, você vai ter acesso a uma fonte de ômega 3 muito saudável, muito mais e com mais barata e com menos contaminação por metais pesados. Além disso, você tem outras substâncias que podem ter ômega 3 e ômega 6 também de boa qualidade, como o abacate. Então, o ômega é uma gordura que tem uma função anti-inflamatória e antioxidante no nosso corpo e atua em diversos processos dentro do corpo. Diminui a inflamação generalizada, melhora quadros de osteoartrite, dores musculares, dores articulares. Tem uma série de funções que são benéficas para o nosso corpo, inclusive relacionadas à parte cardiovascular. Eu arrisco dizer que é o suplemento mais famoso que tem, né, que passa na televisão, né? E tem um outro ponto também, um que tem ficado bem famoso ultimamente, é a coenzima Q10, né? Para que serve? Bom, quem precisa tomar? Bom, a coenzima Q10 é uma substância produzida no nosso corpo. Ela vem do colesterol, pela linha de produção do ácido mevalônico. O colesterol aí, você que acha que... Você que acha que o colesterol é só ruim, o colesterol ele não é ruim, o colesterol ele é bom. O bom colesterol ele é importante, o colesterol ele é base para uma série de substâncias importantes para a nossa vida. O colesterol é a base para os sais biliares, que são importantes para a absorção das gorduras durante o processo digestório. Nosso cérebro, grande parte dele é colesterol. As capas celulares são colesterol. Vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, ela vem do colesterol. Os hormônios esteroidais todos vêm do colesterol. Então, estradiol, estriol, progesterona, testosterona, dehidrotestosterona, cortisol, cortisona, aldosterona, todos são hormônios que derivam do colesterol e por isso são chamados esteroides, porque vêm derivados do anel esteroidal. E a coenzima Q10, que é importantíssima na produção de energia dentro da mitocôndria, como a gente já tinha conversado, ela vem do colesterol. Então a coenzima Q10 ela faz parte da cadeia de produção energética mitocondrial, doando elétrons. Ela doa os elétrons dentro das cadeias de produção energética e com isso você vai ter a transferência desses elétrons para o ATP. E com isso você vai formar a célula, dentro da célula você vai formar a chamada moeda energética, que é o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Essa é uma função importantíssima da coenzima Q10. Pessoas que fazem uso de substâncias, por exemplo, medicamentos que bloqueiam a produção do colesterol, têm uma redução, por consequência, na produção da coenzima Q10. Então, às vezes, o paciente tem indicação de usar uma estatina, já infartou, botou ponte de safena,
e é um paciente que tem doença aterosclerótica, teve derrame, tem entupimento nos vasos, muitas vezes esse paciente chega já usando o remédio para o colesterol, mas se queixa de uma fraqueza generalizada, alteração do sono, cansaço imenso, não consegue fazer atividade física, e muitas vezes isso é por conta desse comprometimento na produção da coenzima Q10. Então, nesses pacientes, a reposição, a suplementação da coenzima Q10, na forma o biquinol ou biquinona, você pode escolher a das duas a que você quiser, você pode suprir essa necessidade e melhorar muito essa questão da energia. Então, a suplementação com coenzima Q10 nesses pacientes, ela é fundamental. Eu faço isso frequentemente no meu consultório. E isso é um outro também bem comum, né, que tem sido ligado ao coração, o magnésio. A maioria dos brasileiros, obviamente, conhece o magnésio como leite de magnésio, né, que as mães davam para as crianças nos 80, 90, dizendo que é para limpar o corpo, né? Minha mãe dava pra gente, botava no suco de laranja, não fazia muita diferença, mas ela estava na esperança de ficar uma coisa mais possível, sobretudo para criança. E muitos brasileiros só conhecem o magnésio nesse momento, né, nesse episódio. Mas magnésio é bom para o coração? Não, o magnésio é excelente para tudo no corpo. Tá? Ele participa de mais de 200 funções dentro do nosso organismo. Você tem uma ideia da importância do magnésio? Dentro da molécula de hemoglobina você tem um ferro. Dentro da molécula de clorofila você tem um magnésio. O magnésio é indispensável para a vida. A gente vive num país que o solo em geral é pobre em magnésio, porque nós não temos terra vulcânica aqui. E é um solo que foi muito explorado ao longo dos últimos séculos. Então a gente tem em geral frutas e verduras, vegetais que são pobres em magnésio. Então, muitas vezes nós temos uma deficiência crônica na alimentação do magnésio. E o magnésio ele é importante para controle da pressão, controle do sono, melhora a qualidade do sono, melhora dores articulares, ele é fundamental para o funcionamento adequado do intestino. Então, uma série de funções e atividades que são relacionadas à produção de energia, atividade física, funcionamento intestinal, qualidade do sono, tem como o mediador ou um dos cofatores o magnésio. Então, se você tem essas alterações, avalie com o seu médico se você vai se beneficiar ou pode se beneficiar da suplementação com magnésio. E aí você comentou uma coisa em relação ao leite de magnésio. O leite de magnésio era utilizado como um purgante para trato digestivo, melhorar desconforto abdominal e tudo mais, mas eu estou falando de outra forma de magnésio. São as formas que são chamadas queladas ou quelatas ou quelatos. São formas nas quais o magnésio é ligado, é grudado a uma proteína. E aí ele é muito mais facilmente absorvido. Pra você ter uma ideia, o cloreto de magnésio, que você pode dissolver em água e tomar, ele é absorvido fracamente. 2% apenas é absorvido. O resto é eliminado nas fezes. Ele tem uma função em relação à parte intestinal, melhora o trânsito intestinal e tal, mas ele não é muito absorvido. Já as formas queladas, essas formas elas são mais fortemente absorvidas e têm funções relativamente específicas. Por exemplo, o magnésio de malato tem uma ação muito forte no sistema cardiovascular, dentro da parte cardiológica, controle da pressão, da parte muscular. O magnésio treonato, ele passa a barreira hematocefálica e tem uma ação direta no sistema nervoso central, ajuda na qualidade do sono, é um sedativo para o sistema nervoso central. Você tem uma magnesioglicina, que também é muito importante para a parte osteoarticular, ou seja, você tem outras formulações que têm ações específicas e que são essas ações consequência do aminoácido, da proteína que o magnésio está ligado. Porque assim, né, mais uma vez, muitos brasileiros vão pensar somente no leite de magnésio, só que tá claro, né, existe um outro mundo de magnésio, né, que pode ajudar no coração das pessoas. Mas voltando agora, assim, só para falar um pouco mais de suplemento, que você falou num dado momento sobre a vitamina D que foi promovida a hormônio. Ela foi descrita como uma vitamina, mas ela é um hormônio. Por quê? Porque quando é que a gente diz que é um hormônio? É quando preenche os critérios que um hormônio tem que ter. Então ela é fabricada no corpo da gente, ela tem um transportador específico, ela tem receptores específicos para ela, que são, no caso da vitamina D, receptores nucleares, né? Que é o VDR, que é o Vitamin D Receptor, que é o receptor da vitamina D em inglês. Ela se conecta a esse receptor específico e essa conexão vai determinar a produção de determinadas proteínas, enzimas e
E isso vai ter uma ação biológica. Isso é o conceito, esta é a definição de um hormônio. Então, a vitamina D, que atende a todos esses critérios, ela pode ser conceituada e é conceituada mais recentemente como hormônio D. Mas ainda chamamos às vezes de vitamina D, e isso daí o mais importante não é exatamente o nome, mas a compreensão de o que ela pode fazer, a importância de ter a vitamina D em níveis adequados. Pra você ter uma ideia, nessa recente epidemia de Covid, pacientes que tinham níveis séricos, ou seja, no sangue, de vitamina D baixos, abaixo de 17, tiveram evolução muito ruim. Muito ruim. Muitos deles morreram, a maioria, na verdade, morreu, e um grupo de pacientes que tinham a vitamina D acima de 50, a grande maioria não teve nenhuma complicação séria. Ou seja, você observa que existia uma correlação entre níveis de vitamina D adequados e uma imunidade melhor. A vitamina D tem uma série de funções do nosso corpo relacionadas à absorção do cálcio, ao metabolismo ósseo, à cognição, é anti-hipertensiva, anti-inflamatória, antineoplásica e também atua fortemente na melhora da imunidade. Tanto que ela que está relacionada ao sol, né? Isso, a vitamina D, a produção é feita a partir da conversão de um precursor do colesterol na pele, ela passa no fígado e ela vira uma forma inativa da vitamina D, depois ela passa no rim e é ativada. Aí sim ela tem uma ação biológica, né, que é a 1,25-hidroxivitamina D3. Essa é a chamada vitamina D ativa, mas ela precisa da conversão na pele, e se você não consegue tomar sol, ou você tem uma dificuldade de tomar sol, ou tem uma contraindicação para tomar sol eventualmente, você pode fazer a suplementação com a vitamina D. Isso, é por isso também, né, que nos sistemas prisionais, né, os cativos têm direito ao banho de sol, né, por ter esse entendimento, né, de que é algo essencial à saúde, né? Perfeito. Inclusive a questão relacionada à depressão, né? Os países nórdicos, os países muito ao norte, você tem a chamada depressão sazonal. O paciente no inverno, quando a maior parte do dia é noite ou é escura, existe um aumento muito significativo já detectado de depressão, tentativa de suicídio e outras complicações relacionadas à questão do humor, a queda do humor. E tudo isso gira um pouco em torno ali da baixa de vitamina D. Entre outras coisas. Tem as questões ambientais, mas se sabe que a vitamina D também desenvolve um papel muito importante nisso. Além do ômega 3, magnésio e vitamina D, temos mais alguma coisa para destacar? Tem um suplemento que a gente usa, eu uso regularmente, especialmente em pacientes que têm insuficiência cardíaca, que é a D-ribose. D-ribose é um açúcar, uma pentose, né, que tem 5 carbonos, por isso chama pentose, e ela tem também uma função na melhora da energia mitocondrial e da energia celular. Então essa suplementação, quando você tem, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca e ele tem eventualmente indicação, eu faço magnésio, eu faço coenzima Q10, faço L-carnitina e faço D-ribose. Inclusive esse quarteto aqui é conhecido como quarteto de Sinatra, que é um médico norte-americano, cardiologista, que estudou, é o cantor? Que estudou muito esse quarteto na suplementação de pacientes que tenham ou que tinham insuficiência cardíaca e observou resultados extraordinários. Então eu tenho tido uma experiência também muito positiva quando o paciente tem insuficiência cardíaca e a suplementação acompanhada, adequada desses suplementos, ela vai ser muito benéfica para o paciente, vai melhorar o desempenho cardiovascular, diminui a incidência de arritmia e a evolução do paciente, nesses casos, ela é muito melhor. Tá, eu espero que você tenha se tornado uma pessoa mais saudável agora, entendendo um pouco mais, muito mais sobre suplementação, né, que você consiga agora acessar o seu médico, né, e você consiga ter uma nova forma de lidar com a sua saúde. E a gente se vê em breve. Valeu, Zé. Tá bom, até mais. Falou, gente. Tchau, tchau.